bom, pessoal, poder participar desses momentos. E que difícil ficar aqui olhando para vocês e ter que falar alguma coisa, depois de ter escutado o jeito doutrinário, teológico e milagroso da canetinha do Ariovaldo, né? Ouvi a mensagem poética do Valdir e a profecia erótica da Braulia, né? O que é que eu vim fazer aqui, gente? Talvez fazer minhas confissões, dar algum testemunho, dizer que Deus tem a misericórdia da minha vida, né? A ABU tem sido uma bênção e uma inspiração para a minha vida, de fato, né? Não faz muito tempo, 1972, na Praça Gonçalves Dias, sendo apoiado, ainda pré-universitário, como a gente chamava, não tinha os secundaristas, né? E ali a gente sendo animado à evangelização de jovens na universidade. Eu me lembro que o campo prioritário tornou-se a própria praça. Eu e o Marco Gilson, nós olhávamos um para o outro e perguntávamos assim: quem será o felizardo? Íamos atrás de qualquer pessoa e começávamos a evangelização e tal. 1974, eu já participando mais ativamente, mesmo já dentro da ABU. Lembro que fui para uma reunião da ABU, estava dando olhada numa menina que era assim, uma bonequinha linda. Puxa, que coisa maravilhosa de linda, né? E o Ademir Siqueira, que era o presidente da ABU, era da Assembleia de Deus, e além do trabalho que ele fazia na ABU, ele fazia algumas campanhas evangelísticas. E aí o Ademir Siqueira foi para uma dessas campanhas evangelísticas e ele estava com a sala onde nós nos reuníamos. E ficamos preocupados, porque todo mundo esperando, e todo mundo lá de fora, no dia de sábado, aquela moçada esperando para a reunião. E aí o irmão dessa menina lindinha e tal, bonita, que eu estava dando uma olhada, né, estava numa Kombi do pai e resolveu ir buscar a chave onde o Ademir estava. E eu fui de carona no banco do meio ali da Kombi, né? E depois da gente, há mais de 4, 3 meses, falava de matemática, de outras coisas, eu falei e perguntei se não dava para a gente falar sobre a gente, né? E foi joia, né? A Beulove é coisa antiga, acontece inclusive... acontece aí no banco de uma Kombi, né? Aí, em 1976, fiz a minha primeira peregrinação, né? Vim de Fortaleza a São Paulo de ônibus, para depois de uns 3 dias aguentar o restante da viagem até Curitiba, para o Congresso de 76. Foi lá que eu conheci o meu amigo Péricles, ficamos hospedados no salão de uma igreja. Foram momentos assim maravilhosos. E a ABU foi então me desafiando aí para a vocação, para o ministério. Eu lembro de um momento muito interessante, quando o Dieter, então secretário executivo da ABU, foi fazer uma visita ao grupo de Fortaleza. Eu liderava o grupo. E aí o Dieter começou a perguntar sobre a minha vida. O que é que você está fazendo? Olha, eu estou aí na faculdade, mas as cadeiras estão... Estou com alguma dificuldade e tal. O que é que você está fazendo mais? Não, eu estou aí ajudando o pessoal, moro na casa com as pessoas que estão dependendo aí de drogas e fico lá com os caras. Mas o que é que você está fazendo mais? Não, eu trabalho na CCF e tal. E o que é que você está fazendo mais? Aí, olha, você tem que ajeitar a sua vida. Eu disse, eu sei que eu tenho que ajeitar a minha vida. Aí ele disse, quando é que você vai ajeitar? Eu digo, não sei. Eu estou falando isso porque eu estava preocupado de encontrar o Dieter, que ele perguntar o que é que eu estou fazendo, e de novo ele perguntar assim, você tem que ajeitar a sua vida. Eu ia dizer, eu sei. E o que é que você vai fazer? Não sei. Honestamente, essa coisa que tem acontecido comigo de só perceber que Deus estava no comando e fazendo as coisas depois que as coisas acontecem, né? E eu sei e tenho vontade de estar no Congresso de 2036, né? Eu sei que eu quero estar, eu não sei como é que eu venho, e se eu que vou estar ajudando o Valdir a subir as escadas, ou ele que vai estar me ajudando. Bom, Valdir, não é assim, né? Gente, vamos ao texto. Eu vou usar a versão aí colocada no nosso caderno, mas para outros textos paralelos eu vou usar uma outra versão, né? Vou deixar aqui esse texto também aberto. Na verdade, o desafio é refletir um pouco sobre o capítulo 2 até o versículo 12 de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 12, capítulo 2 todo e capítulo 3 até o versículo 12. Queria só fazer algumas colocações muito mais do meu sentimento, a partir de ontem pela manhã, relendo o texto, olhando para essa carta diante de um grupo e
Assim, fui chacoalhado olhando para o texto, né? Porque eu me achei muito fora desse texto, me achei muito distante desse texto. E aí o sentimento foi muito mais de confissão e arrependimento. O texto me anima à esperança, o texto me anima a uma caminhada mais engajada com as pessoas que eu presumo são as pessoas do texto, do ponto de vista teológico e doutrinário, alcançado pela graça de Deus e pelo sangue de Jesus. Eu me senti parte do texto, mas assim, só fazendo relação com outras comunidades do Novo Testamento, eu me senti mais da comunidade de Laodiceia, né? Me percebi mais como Paulo, lendo a carta de Éfeso, do que a carta de Pedro. E aí o sentimento foi de confissão, de arrependimento, e queria colocar isso para vocês também. Pedro está escrevendo, nós já vimos isso em vários comentários e no texto que está aí no nosso caderno, no nosso guia, ele está escrevendo a uma comunidade pobre, pessoas perseguidas, vivendo à margem, digamos, da sociedade reconhecida, gente sem cifrão na testa, ou na mão direita, e eu quero aqui fazer uma ligação com o texto de Apocalipse, né? Quem não pode comprar ou vender tem uma marca na testa e na mão direita. Eu acho que o narrador está dizendo o seguinte, está na cara. Então não precisa de chip para botar na testa, na mão direita. O que o narrador está dizendo é o seguinte, olha para o cara que você sabe se ele tem poder de compra ou não. E os que não estão envolvidos nesse sistema da besta, né, o nordestino chamaria de égua, mas foi o João que falou, né? Quem não está nessa eguagem que mata tanta gente, destrói tanta gente, você olha para a cara e você percebe se ele tem a marca da besta, mão direita, quando ele tira a mão direita do bolso, você percebe que tem ali um sinal que ele tem poder de compra, ou ele não tem poder de compra. Ele entra na loja e você sabe se ele tem poder de compra. O vendedor sabe quem tem poder de compra ou quem é uma ameaça ao ambiente da loja. Então acho que o narrador está falando disso, e essa comunidade está nesse sentido correlacionada ao povo para quem o João também está escrevendo. A esse povo que não pode comprar nem vender porque não tem esse tipo de marca. Uma comunidade que não é reconhecida pela sua raça, pela sua etnia, não tem uma etnia homogênea, é uma comunidade que não é reconhecida pelo seu prestígio, pela sua fama social. E ela é assim antes de conhecer o Evangelho. Então essas características sociais, econômicas dessa comunidade são características anteriores ao Evangelho. Então ela já existe assim. Ela já é, por natureza, uma comunidade que está na periferia, que está à margem. Comunidade que ninguém olha, que não a percebe direito. Agora essa comunidade vive também uma situação de extremo risco. E ela vive uma situação de extremo risco não é por causa de fenômenos naturais. Ela vive uma situação de extremo risco por causa de uma sociedade que está na pirâmide mais acima, e o texto me dá algumas pistas para isso. Esse texto de Pedro é muito interessante, eu vou talvez falar sobre isso mais adiante, mas quando você pega a carta de Paulo a Éfeso, por exemplo, Paulo fala aos servos e aos senhores, Paulo fala ao empregado e ao patrão. O que é interessante na carta de Pedro é que Pedro fala só ao escravo, ao servo, ele não fala ao patrão, porque parece-me que nessa comunidade aqui, esse personagem ou não existe, ou ele não está presente. Então, buscando aí dentro da estrutura social, ele fala ao oprimido por causa do rei, mas não fala ao rei. Numa sociedade patriarcal machista, ele fala ao marido cuja mulher está em alto risco, porque o cara não conhece a palavra de Deus. Então ela também está em risco. Então ele fala a essa mulher como é que ela deve se situar diante dessa situação. Então entender que as recomendações de Pedro são recomendações para uma comunidade que está em alto risco. E em alto risco por causa do perigo do ameaçador, do opressor, do outro que está percebendo a situação da comunidade. Agora, ela é assim não só por causa da sua condição econômica e social. Ela é assim por causa de um componente novo. Essa comunidade escutou a mensagem de Jesus. Ouviu sobre o carpinteiro de Nazaré. E o Pedro, fascinado por esse carpinteiro, tanto lá no dia de Pentecoste, como posteriormente nos seus escritos, fascinado por ele, conta dos seus detalhes, né? Vem de jegue, nasceu na manjedoura, e por aí vai. Eles narram e falam desse carpinteiro. E essa comunidade então conhece que gente do seu mesmo jeito, que morou em Nazaré, lugar, região onde não pode nascer ninguém que preste,
esse pessoal é gente, né? E aí Pedro tenta fazer a pedagogia do resgate da dignidade. Olha, vocês que não tinham raça, vocês que não tinham etnia reconhecida, vocês que não tinham nome, vocês que não tinham acesso à universidade, você que não tinha dinheiro para pagar o ônibus, você que não tem direito ao hospital, você que não tem direito ao prestígio, à fama, você agora é gente. E tenta resgatar a partir de uma identidade nova, a partir de um pertencimento, né? Vocês pertencem à família de Deus, vocês fazem parte desse novo rebanho. E vai dentro dessas maquetes religiosas buscar expressões onde essa comunidade possa sentir raça eleita, sacerdócio real, povo de Deus, tal, nação santa. Então, essa comunidade agora tem uma mensagem que lhe resgata a esperança e a dignidade. E Pedro vai dizer com muita clareza, nem foi com prata nem ouro que vocês foram resgatados, que vocês foram redimidos, foi pela dignidade de Jesus, sua vida, seu sangue. Vocês foram comprados por vida e agora vocês têm vida, e não foi com o referencial do cifrão, não foi prata nem ouro, mas foi pelo precioso sangue do Jesus Cristo de Nazaré. E aí esse pessoal agora tem coragem de se levantar e de ter um poder de capilaridade e penetração em todo lugar, e vai dizer para os outros do mesmo jeito, e para outras pessoas, que essas outras pessoas podem também ter a dignidade resgatada. Então, quando eu olho para esse texto, eu fico perguntando a mim, essa comunidade, se eu sou um causador para que tenha essa gente sofrida por aí. Se a minha carta é a de Laodiceia. Pensa que é rico, abastado, fama, prestígio, né? E você não sabe. Essa pedagogia bíblica é muito interessante. O outro que pensa que é prepotente, dono de todas as coisas, você não sabe que é pobre, cego e nu. O outro que acha que não é, diz, você agora é nação santa, raça eleita, povo de propriedade e tal. Isso é muito interessante. Então, olhando para essa pedagogia, quem dessa comunidade peregrina para que Pedro está escrevendo participa desse auditório? Aí quando eu olho a criança desprezada nesse Brasil, as meninas como objeto de prazer sexual, especialmente na indústria do turismo, e quando olho para as mulheres nas comunidades pobres, para as nossas comunidades indígenas, o pouco respeito que nós temos às pessoas por conta da cor da sua pele, aí eu fico olhando se essa carta me denuncia e me desafia e me chama a uma conversão, a um compromisso, a uma missão, como disse o Valdir, tanto ontem pela manhã, a Braulia mais tarde, sobre a ideia do sacrifício e da cruz. Ele não fala ao rei, fala ao oprimido na sua relação com o rei diante de uma situação de risco. Ele não fala ao empregador, fala ao trabalhador, ao servo, oprimido e numa situação de risco. Ele não faz um trabalho sistemático sobre a relação familiar. Ele fala à mulher oprimida diante de um marido que não conhece a palavra de Deus, né? E que pode criar uma situação de risco para ela. E como o cara que não conhece a palavra de Deus não entende às vezes a informação da mensagem falada, o Pedro apela para a probabilidade de que ele entenda através do belo testemunho, do lindo testemunho. Ou seja, sempre olhar para esse texto para pessoas que estão em situação de alto risco e não em situações normais. Aliás, depois eu vou falar de uma limitação que eu acho quando Pedro usa como ilustração Sara e Abraão, né? Eu acho, será que Pedro não conhecia o livro de Cantares para falar para a família, cara? Mas ele não está falando para a família, numa situação normal. Ele está falando para uma mulher diante de um cara, e lá o texto diz, o texto na revista, no texto revista e atualizado aí que a Bíblia nos passou, né? Chama de pagão, né? Que seria esse gentil, esse profano, esse que está distante. Bem, eles são perseguidos, são sofridos, sem referência na história oficial,
são periféricos na geopolítica reconhecida. E aí, se nós olhamos com critérios teológicos e doutrinários, nós estamos incluídos, porque fomos alcançados pela mesma graça, porque fomos perdoados, fomos comprados pelo mesmo sangue. E aí, nesse sentido, nós somos um segmento desse grupo. Se olhamos como segmento religioso, eu diria que é um equívoco nós dizermos a mesma coisa. Porque esse pessoal não tem acesso à catedral. Esse pessoal não tem acesso ao templo, tudo indica. Pelo menos no seu contexto. Esse pessoal tem chance de algumas reuniões mais comunitárias, à margem, e enquanto estão no caminho. E aí, nesse sentido, essa comunidade que por natureza já é peregrina, encontra uma ponte fantástica, porque o Evangelho se propõe também peregrino. Os de fora identificaram os cristãos, os seguidores de Jesus, como cristãos, mas eles mesmos se denominavam os do caminho. Então a singularidade era a singularidade do caminho. A identidade, que é um pouco de imposição imposta e vem da percepção de fora, é de chamá-los de cristão. Então, pensando nesse sentido, a identidade, tudo bem, a identidade da cristandade. Mas a singularidade é a singularidade do caminho. E aí, nesse encontro do Evangelho com essa comunidade, há quase que uma aproximação. Ou seja, não é possível dizer para essa comunidade que é mais fácil passar o camelo no fundo de uma agulha do que o pobre entrar no reino dos céus. Porque os códigos, a cosmovisão, as percepções são semelhantes às percepções das mensagens, das formas como eles estão querendo sinalizar à vida outros valores que não os valores da outra sociedade citada. O que essa comunidade descobriu? De novo, essa comunidade peregrina, à margem do caminho, essa comunidade descobriu o pertencimento. Somos filhos do Pai Celestial, irmãos de nosso Senhor Jesus Cristo, e pertencemos a uma nova sociedade. E aí esse pessoal passa a ter coragem de ir para o meio da praça, para um pátio qualquer, para uma esquina qualquer. E agora tem coragem de, aproveitando o espaço democrático da praça, dizer o que quiser. Nós podemos questionar as pregações aí nas nossas praças. Os caras entrando dentro, nós podemos questionar o conteúdo. Mas nós não podemos esquecer que eram pessoas caladas na sociedade com medo de se posicionar. E agora chega na praça e olha assim para o cara que vai passando e diz: você pode ser o maioral nesse mundo, mas se você não tiver Jesus, você vai para o inferno, né? Estou referindo-me a um fato concreto em Fortaleza de 3 varredores de rua, que todo dia por volta de 11h30 encostam lá as suas vassouras, o carrinho, eu não sei de onde é que eles tiram a Bíblia, e agora não, o fórum é no outro canto, mas era bem perto do fórum em Fortaleza, e eu presumo que eles imaginavam, ali naquele horário que passava aqueles caras de paletó e gravata, eles imaginavam o promotor, o juiz, qualquer coisa assim, e era exatamente para eles que eles gritavam assim: e você pode ser o maioral nesse mundo, mas se você não se encontrar com Jesus, você vai para o inferno, né? Eu acho que muitos deles, se não for para o inferno, eu vou ficar chateado, né? Verdade, né? Eu não estou nem referindo-me a esse tipo de colocação, mas ao fato de que ele estava ali há 15 minutos atrás, de cabeça baixa, com a vassoura na mão, agora ele de Bíblia na mão se percebe embaixador dos céus, representante de Jesus. Eu quero saber quem é maior do que eu. Sai da construção, passa água nas mãos para dar a impressão que tomou um banho, veste uma camisa de manga comprida, põe uma gravata, perfume no bigode para ver que está mais ou menos cheiroso, né? E aí vai lá e acha o seu espaço de expressão. Então, essa comunidade encontrou uma mensagem nova: eu pertenço, né? Eu pertenço. Essa comunidade ouviu Jesus dizendo, e a geração posterior também anunciando: os últimos serão os primeiros, os maiores serão os menores. E olha quem está sentado à mesa e quem está servindo à mesa, e perceba que quem está servindo à mesa é mais importante do que quem está sentado à mesa. Essa hierarquia invertida. E aprende essa pedagogia da nova dignidade, da esperança. E Pedro vai dizer a não revidar, mas vai ensinar a resistir. Inclusive ao rei. Isso é muito evidente no texto. Aliás, se nós observarmos esse texto, fazendo um paralelo com Romanos 12:13, é muito interessante, porque o tema de Romanos 12:13 é a luta do bem contra o mal. Versículo 12:9, detestai o mal, apegai-vos ao bem. Versículo 17, a ninguém pagueis mal por mal.
versículo 21, praticai o bem e não pratique o mal. Capítulo 13, as autoridades foram constituídas para o bem e não para o mal. Pedro vai dizer a mesma coisa. Ele quando diz honra ao rei, Pedro está com a premissa anterior. A autoridade foi constituída como ministro de Deus para o louvor de quem faz o bem e para o castigo de quem faz o mal. Ou seja, no momento que a autoridade começa a fazer o mal e deixa de fazer o bem, ela não merece mais esse respeito. Então o texto está condicionando o respeito à prática do bem, porque o princípio da organização social é que a autoridade foi constituída para fazer o bem, e para louvar quem faz o bem e castigar quem faz o mal. No momento que a autoridade torna-se injusta, ela perde esse princípio, e tanto Pedro quanto Paulo vão falar sobre isso. Claro que a recomendação de Pedro nesse aspecto é muito semelhante à de Jesus nessas relações com o indivíduo perverso e perigoso. Com o irmão, Jesus diz, olha, aproxima-se dele e busca a reconciliação. Com o cidadão qualquer diante de um entreveiro, Jesus diz, negocia com ele no caminho antes que isso vá para a mão do juiz. Mas com o perverso, Jesus diz, cautela, se ele bate na face, entrega a outra. Se ele pede a túnica, entrega também a capa. Se ele pede a moto, dá também com capacete. Se ele põe a arma na sua cabeça e pede o carro, avisa que o celular está no porta-luva e que pode levar tudo, porque a sua vida, querida e minha querida, é mais preciosa do que o seu bem. E o que Jesus está dizendo é, diante do perverso, cautela. Então a carta de Pedro é uma carta escrita às pessoas que estão sob perseguição. E essa perseguição de poderosos perversos, que podem tirar a vida, que podem matar. Então a premissa de Pedro de obediência ao Senhor, de obediência à autoridade, todos os textos observe depois. Eles logo em seguida vão falar da prática do bem. Da prática do bem. Então nesse sentido, a carta de Pedro e capítulo 12 e 13 de Paulo se assemelham muito, e a carta de Pedro vai se assemelhar muito a Mateus capítulo 5, versículo 38 e 39, que é a parte que eu queria conversar um pouco agora também. Essa relação com o sofrimento. Pedro nos anima a vivermos isso a partir do exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo, que resistiu. Não revidou, mas resistiu. Pedro vai usar uma expressão mais interessante, usando a palavra resistiu o diabo. Ele vem falando de sofrimento, e chama esse troço de diabo, ou a personificação do Satanás mesmo, seja lá o que for, mas ele diz, olha, diante disso, resistência. Resistência. Não precisa revidar, mas precisa aprender a resistir. Oferecer a face é olhar para o inimigo dizendo, olha, tudo bem, pode bater de novo, mas eu mantenho a candura e mantenho a minha firmeza. Há que endurecer sem perder a ternura, né? Amor e verdade, seguindo a verdade e amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Esse equilíbrio da candura e esse equilíbrio da firmeza, né? Bem, esse pessoal tem uma esperança interessante. A partir dessa esperança, nós podemos construir utopias possíveis, usando aqui uma frase do Robson Cavalcante, utopias possíveis. Mas eu presumo que a proposta do Pedro é mais do que essa utopia histórica. Também nós devemos, né, primeiramente, construir essa utopia histórica. Mas ele está falando também de uma utopia eterna. E essa utopia eterna lhe dá a condição de enfrentar o sofrimento, esse risco, sem pensar de maneira egoísta. Porque você vai pensar de forma coletiva. E há necessidade de uma capilaridade dessa nova sociedade entre os peregrinos, entre os dispersos, entre esses pobres, entre esses que estão à margem da sociedade. E nessa necessidade de capilaridade, nós vamos em nome dessa esperança. Mas vamos em nome da cruz. E aí parece-me que nós temos a cruz como símbolo apenas. Alguns nem como símbolo, lamentavelmente. Mas eu sempre imagino o símbolo da cruz como se nós estivéssemos no contexto da cadeira elétrica. Então imagina, por exemplo, você levando no peito a cadeira elétrica, um símbolozinho de cadeira elétrica, você todo amarradinho ali, a sua fotografia toda amarrada. O que é que você estaria dizendo com essa mensagem? Você estaria dizendo o seguinte, eu topo a cadeira elétrica, mas não vou abrir dessa minha vocação e dessa minha missão. Ou seja, levar a cruz no peito, pôr a cruz sobre o símbolo dela na Bíblia, ou na frente da sua comunidade, é dizendo, nós somos a comunidade que topa a morte por causa da nossa missão, do nosso chamado e da nossa vocação.
nós topamos o sacrifício, ou seja, você já vai levando no peito o seguinte, ó cara, pode ficar tranquilo, eu gosto da cruz, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu vou proclamá-la. Então, na verdade, esse texto nos desafia a um tipo de vocação que leva no peito, que leva na capa do livro, que leva na imagem da arquitetura da sua comunidade, leva a possibilidade da morte. E dizendo, isso não me apavora, isso inclusive me encanta, porque vai ser a chance de dizer ao mundo que há um outro jeito de amar, um jeito estranho. Eu sempre digo que no Calvário, assim, para brasileiro é fácil dizer isso, né? O Calvário é o carnaval do amor. É o shot da reconciliação. É o baião da paz. Nordestino, né? O Calvário é a chance de você construir uma teologia posterior sobre o amor de Deus, nunca construída sem o referencial da morte e do sacrifício de Jesus. É a partir daí que nós entendemos com mais profundidade esse amor e essa graça de nosso Senhor Jesus. Onde é que eu vou? A perseguição pode ser vivida por conta do exemplo de Jesus e por conta da esperança. Mas viver sob perseguição é um risco muito grande. É o risco da vida, mas há um risco pior, porque é um risco contra o testemunho. A perseguição pode levar você a dois problemas. Um inevitável, que é a consequência do mal que o outro faz a você. O cara mata seu filho, tem jeito, você vai ter que chorar. Você está num espaço de conflito, por exemplo, e A Vida é Bela mostra isso pra gente com muita clareza. Bem, já que eu não posso acabar com a guerra, o negócio está aí do lado de fora, o que é que eu faço? Eu vou criar um espaço de sobrevivência com o meu filho aqui, né? E o tanque será o símbolo de que nós vencemos. Ele construiu para dentro do seu coração a forma de resposta a uma situação extremamente difícil. Mas há uma outra questão séria diante da perseguição, da calúnia, que é o que acontece aí com essa comunidade, é que você fica igual ao caluniador. É o risco de, além de sofrer o mal, você aprender com a pedagogia dele, ou seja, ele dá um bico na sua canela e ensina você a chutar na canela. Ele causa uma traição, e junto com a traição e as consequências que você sofre por conta da traição, você vai ser induzido a usar a pedagogia da traição também. E aí Pedro tem o maior cuidado com isso. E tanto Pedro quanto Jesus no Sermão do Monte vai falar sobre isso. Está escrito, ama os inimigos, odeia. Ama os amigos e odeia os inimigos. Aí Jesus diz, não, eu digo a vocês para orarem pelos inimigos, abençoá-los. E você diz, pô, qual negócio difícil orar pelo cara que está me perseguindo, que está maltratando o meu filho. Olha que pedagogia fantástica. O texto continua e diz assim, para que você seja visto como filho do Pai Celestial, que faz nascer o sol e a chuva sobre os maus e os bons. Ou seja, a ideia é, cuidado, porque se você não foca o coração em Deus e sim no inimigo, quando você olha para o inimigo, não tem jeito, meu querido, quando você olha para o inimigo, você só vê coisa ruim nele. Meu pai usava uma frase muito interessante, ele dizia assim, meu filho, para os amigos não precisa se explicar, eles sempre vão compreender você. Para os inimigos não adianta se explicar, eles nunca vão entender você. E aí quando você olha para o inimigo, não tem jeito, você só vê coisa ruim nele. E o discípulo foi chamado a ser uma fonte que jorra águas vivas e jorra para a vida eterna. E você tem que decidir na perseguição, porque você pode deixar de ser fonte, você se torna uma fossa. Porque olhando para o inimigo, você só vê coisa ruim nele e começa a absorver os dejetos, a lama e as porqueiras, as truzimbangas que vêm do inimigo. E engolindo todas essas coisas, você daqui a pouco fica na fossa, se torna uma fossa, em vez de uma fonte que jorra para a vida eterna. Então, quando Jesus diz para você orar pelo inimigo, abençoar o inimigo, é para você não perder essa fonte, que está focada em Deus e não no outro que lhe persegue. Então, nesse sentido, todo ensinamento para o servo, para a esposa, dentro desse contexto machista e perverso, que não é um contexto de amor e confiança, é um contexto de respeito e uma convivência social, funcional, não é o modelo ideal. Então, diante desse contexto, ele está recomendando algumas atitudes que, olha, cuidado, o cara é um perigo para você. Seja sábia.
Tenta, né? Bem, no capítulo 3, versículo 1, ele fala dessa, aliás, exatamente, capítulo 3, versículo 1, ele vai falar dessa conduta, né? Da mulher chamar o marido de senhor, pô. Contexto patriarcal complicado, né? Se você, minha querida, precisar chamar o marido de senhor, fica com cuidado que ele pode entregar você para o rei Senaqueribe, como fez o Abraão com a Sara. Se você tem um tipo de relação que você tem que ser muito subserviente ao cara, cuidado, porque esse cara vai chegar para você e vai mandar você ir lá para a mão do rei e você vai porque você tem que obedecer. Então, fico feliz assim com toda a santidade de Pedro, mas honestamente, do ponto de vista da recomendação familiar, acho que o Pedro foi buscar uma ilustração complicada. Porque o Abraão é adúltero por natureza, ele vive com o paradigma do adultério, ele adultera com Agar e com a Sara. Com a Sara, porque mesmo sendo a esposa, é objeto de cama, dele e dos outros. Então o adultério não é uma prática do Abraão, é uma atitude interior, é um estado de alma, que se transforma em atitudes. Mas é um jeito de ver o outro ser, é o jeito de ver a outra pessoa. Nesse sentido, no lugar de... Eu recomendo, por favor, chama de meu chuchu, ursinho de pelúcia. Eu chamava a Dinha lá em casa de mimosa, coração, estrelinha, né? E aí, um dia minha irmã chegou para ela e disse que era o nome de 3 vacas que meu pai criava lá em casa. E deu a maior confusão. O livro sagrado de Cantares, e eu acho que é sagrado, põe-me como enfeite entre os teus seios. Dá para você chamar esse cara de senhor? Não dá. Eu lembro um dia que uma senhora chegou lá na comunidade, que eu era pastor, aí a moça que atendia lá chegou e disse, olha, pastor, tem uma senhora que quer falar aí com o senhor, mas pediu para não ser identificada. Ela pode entrar? Eu disse, pode. Entrou, abriu um sorriso, ela não sorriu. Sentou-se, eu fiquei olhando. Aí eu posso falar com o senhor, pastor? Eu disse, pode. Aí eu quero falar sobre o meu marido. Eu disse, poxa, fala. Ele é meu amigo, vou garantir confidência. Tal. Ela disse, olha, às vezes eu vou no carro com o meu marido e começa a contar uma coisa, a cabeça dele está no outro canto. Eu percebo que ele está muito distante de mim. E aí começou a falar. Eu noto que ele pega o filho para ir para o futebol e o filho vai para acompanhar o futebol dele, ele nunca vai para acompanhar o futebol do filho. Cara, eu fiquei com a vontade de dizer, larga esse cara e arranja outro. Não tive coragem. Não tive coragem. Cheguei em casa, olhei para a Dinha, disse, como é que foi o nosso papo? Ela, foi jóia. Quem é que está aqui? Eu disse, o Carlinhos. Ela disse, o pastor ficou lá? Eu disse, ficou. Valeu a gente conversar, ela valeu. Então agora você entendeu porque é que eu não quis que ela deixasse o cara e procurasse outro, né? Porque no dia que a Dinha dormir com o pastor, eu estou lascado. Eu quero que ela durma com o Carlinhos, né? O texto do Pedro é funcional. Mas por causa da circunstância de risco. Então, nesse sentido, você precisa tratar o cara pela função, porque senão você se arrebenta. Ele é senhor, ele não é o seu amado, o querido da alma, em situações normais. Por favor, usa o Cantares, que é mais interessante, que a tua mão esquerda esteja debaixo do meu pescoço e a direita me acaricie. Né? Por favor, jovens aí e tal, espera um pouco mais. Depois ele vai falar no meu entendimento de ética e de estética. E vai dizer o seguinte, olha, vocês sejam reconhecidas e reconhecidos, e claro, aqui a gente tem que falar para os dois grupos, vocês sejam reconhecidos e reconhecidas pela ética, pelos valores da alma e do coração.
Tudo indica que dentro do contexto há aí dois valores, que é essa estética visual do frisado dos cabelos. Eu leio esse texto, fico todo sem jeito, que não dá para frisar os meus, né? Então não é um texto muito para mim. Frisar dos cabelos e adereços de ouro. Me parece essa possibilidade de pertencimento ao espaço econômico. É só você imaginar, por exemplo, algumas comunidades africanas bem nativas, que as pessoas vivem da criação do gado, que as meninas colocam colares feitos de semente no pescoço ou no tornozelo, e a quantidade de colares vai identificar o poder econômico da família. Então não é por uma questão de beleza, é para ela dizer assim, olha, eu sou um bom casamento para você, vai dar para a gente sobreviver bem. Tenho muitas novilhas, tenho algumas bezerras, muita cabeça de gado. É isso que elas estão sinalizando. No caso brasileiro, eu acho que essa mensagem, pelo menos para uma sociedade do ponto de vista assim, da exposição da mulher, eu acho que nós teríamos que ver um pouco mais essa dimensão da sensualidade, de ser reconhecida pela exposição do corpo, de ser reconhecida se a lei da gravidade está afetando ou não algumas partes mais consistentes do seu organismo, né? Então, o que é que está acontecendo com você? Aí, nesse sentido, um texto do Gabriel Pensador, não o apócrifo, eu acho que é um mais sagrado. Eu, assim, às vezes, olhando esse texto dele, eu digo, poxa, que descrição interessante, será que ele aprendeu do Pedro? Como é que foi esse negócio, né? Ele diz assim, milhões de pessoas transitam pelas ruas, mas conhecemos facilmente esse tipo de perua. Bundinha empinada, para mostrar que é bonita, e a cabeça parafinada para ficar igual a Paquita. O que é que o Gabriel está dizendo para a gente, né? Ele está dizendo, cuidado para não alimentar dentro de você essa possibilidade de ser reconhecida pela estética apenas. Né? Olhar para um corpo feminino e não perceber beleza, cara, é não ser inteligente. Eu aprendi isso com um rapaz da nossa comunidade, que eu passando com ele, eu gosto muito de beleza zootécnica dos animais, eu vi uma vaca girolanda e disse que vaca bonita e tal. Né? Foi embora, quando foi no outro dia, ele chegou e pastor, você me causou um problema. Eu fui passando com a minha esposa e tal, vi uma menina bonita assim na calçada e disse, que menina bonita, né? E aí ela me deu uma xingada, como é que eu dizia isso na frente dela e tal, e ele disse, olha, o pastor achou uma vaca bonita, eu não posso achar uma mulher bonita, né? Se você não consegue perceber essa beleza ecológica, essa beleza da sensualidade, por favor, eu tenho que fazer muito exercício interior em alguns momentos e me lembrar da Dinha e não ficar olhando muito para o seu corpo, porque às vezes ele é bonito por natureza. Agora, se você quer ser só reconhecida por isso, se o cara quer ser reconhecido pela divisão dos músculos, porque é sarado, cara, isso vai se acabar um dia. Eu corri ontem com o Marcel, os meninos aí do Valdir e tal, estou arrependido hoje. Isso acaba. Agora tem valores que são valores que vão durar para sempre. Valores que a traça e a ferrugem não corroem. E que a sociedade não tira de você porque está dentro de você e você que decide se fica com ele ou não. E aí o que o Pedro está dizendo para elas é isso. Seja assim. Para os maridos, na cosmovisão do Pedro, ele vai chamar a mulher de mais fraca. Tudo bem, depende. Pergunta, eu sofri de cálculo renal e minha esposa. Pergunta quem foi o cara que gritou mais. Depende de que você está chamando de mais fraco. Claro, dentro de um contexto rural, sociedade patriarcal, que depende da força do braço. Aliás, e depende de quem? Vai para São Silvestre quando aquelas meninas. Então, o fraco aqui é o jeito. O que é que Pedro está querendo dizer buscando a ilustração? Eu não queria me focar na ilustração. O que o Pedro está querendo dizer é o seguinte, olha um para o outro e tenta suprir a debilidade um do outro. Tenta ajudar um ao outro. Na verdade, a mensagem anterior à ilustração, e toda ilustração é limitada, toda analogia é limitada, a intenção anterior à ilustração é, olha marido, olha para a mulher com amor, com carinho, com jeito, trata bem, né? A mensagem para ela é, olha para o cara, mesmo que esse cara perverso, com risco de destruição aí da sua vida, trata com respeito. Quem sabe ele pode mudar a partir do seu testemunho. Pedro não tinha delegacia da mulher. Por mais que conhecesse alguns princípios de direitos humanos, ele não tinha a declaração de direitos humanos. E em algumas situações fica difícil de você fazer isso. Eu fiz, às vezes, nesse meu jeito meio irreverente, eu fiz uma coisa com a senhora que eu já fico com cuidado.
Dona Madalena, zeladora lá de uma comunidade, chegou, pastor Carlinho, o que é que eu faço? Meu marido chega em casa, toma umas pingas, quebra as coisas, começa a gritar e tal, e diz que é o demônio, eu já expeli em nome de Jesus, já orei, e o demônio não sai. Eu digo, olha, tem um cabo de vassoura bom em casa? Dá uma batida nele assim umas 3 vezes, se não quebrar, quando o cara chegar fazendo isso, ela tem coragem de dar umas 3 cabadas de vassoura? Honestamente, eu não disse isso levando muito a sério, cara. Eu falei desse jeito assim e tal. Honestamente, nem pensei direito. Tipo, eu sou meio que aprendiz marinheiro. Eu faço, depois penso, né? Então, aí dei essa dica para ela. Me encontrei com a Dona Madalena um dia sorrindo. Me deu um abraço. Pastor Carlinho, o Danielzão chegou lá em casa. Quando gritou comigo, eu corri atrás da porta. Aí ele gritou mais alto. Aí eu expeli o demônio em nome de Jesus. Depois que eu dei 3 chibatadas, ele se ajoelhou. Não é demônio não, Madalena. Sou eu mesmo. Agora imagina o que seria o Gandhi com o Hitler da Alemanha. Né? Talvez o Gandhi não pudesse contar a mesma história. Ou seja, diante de uma situação de alto risco, tem outras providências. Essa deu certo, mas se fosse um cara corajoso, com mais força do que ela eu poderia, de maneira assim, irresponsável, ter criado uma situação complicada. O Espírito Santo é maravilhoso, bom, e os anjos e tal, o negócio deu certo. Eu fico morto de feliz, não conto outras histórias, senão eu vou ficar morto de vergonha. Cilado, cara. Bem, o tempo acabou, posso dizer 3 coisinhas? Chato fazer isso com o cara, rapaz. Eu quero te respeitar, por favor, quero mesmo. Mas deixa eu só colocar aqui, do outro lado. Só isso aqui. O que é que Pedro anima essa comunidade? Não permitam o rompimento, porque vocês precisam de força e de força unida. Se unam. Pensem juntos. Tenham um modo de pensar. Não se dividam. Porque se vocês dividirem, vocês vão ficar fracos para essa luta. Vocês precisam de apoio uns dos outros. Nós vamos perder a força. Não permitam nenhum apartheid entre vocês. E não façam vocês mesmos isso. Se unam. Estejam juntos nessa luta coletiva. A coisa é coletiva. Não é só sua. É de todos. Então você precisa juntar esse grande cordão. Sejam compassivos, porque senão você vai ser perverso e vai se tornar um opressor mais tarde. Amem entre vocês uns aos outros, sejam fraternos, cuidadosos com vocês. E se o perseguidor disser que teve uma experiência na estrada de Damasco, acreditem no cara, não deixe só depois de 13, 14 anos o coitado ter acesso. Acreditem, amem. Sejam misericordiosos e humildes, deixem de prepotência. Qual é o chamado? Um chamado, no meu caso, é mais um sentimento, que o texto não fala muito de arrependimento. É de arrependimento por estar fora desse negócio. Às vezes com algumas passagens fortuitas, algumas caminhadas, né? Mas não correndo o mesmo risco de quem corre nas regiões ribeirinhas, de quem corre trabalhando aí nos grandes centros urbanos, repleto de violência, de quem precisa confrontar esses poderosos, etc. Comprometer-se com a luz do Evangelho, pensando nos seus critérios e não como segmento religioso. Acho que nós temos que repensar isso. Quem era o seguidor de Jesus? Era o grande ou o inglês cristão com a arma na mão? Pensando no segmento, era essa cristandade dessa nação. Pensando no comportamento, os que morreram, acho que se pareciam mais com Jesus de Nazaré. Nós cristãos só aceitamos isso porque o pessoal contou por aí que o Gandhi leu o Sermão do Monte. Seguir a cruz como compromisso de morte, de sacrifício pleno. Eu estive na comunidade de Quixaba, em Limoeiro do Norte, no Ceará, algum tempo atrás. Terminamos lá uma celebração. Um grupo de umas 3, 4 pessoas chegaram. Pastor, o senhor ora por demônio? Aí eu sabia o que é que ele estava dizendo, né? Eu disse, tá, tudo bem. Para o irmão do lado, eu digo, cara, demônio precisa de oração não, isso nem quer, tal, né? Mas eu sabia o que é que ele estava comunicando. Eu digo, não, tudo bem, o que é que é? Não, a senhora ali e tal. Aí eu fui na choupana de Taipa,
à luz de lamparina, a senhora numa rede, do lado uma criança que não dava para você perceber à primeira vista que era uma criança. E a senhora estava com o rosto muito pálido, acho que por causa da sua palidez, mas também por conta da cor, da luz da lamparina. E aí eu olhei a mulher silenciosa, falei, ela com os olhos assim, bem estufados e tal. Fiz uma oração, ela manteve-se do jeito que estava, e eu fiquei preocupado que aquela senhora tivesse algum problema sério, grave. Achei que deveria levá-la a um hospital. Eu levei para o hospital de interior, o médico não estava no hospital, foram chamar o cidadão na casa. Assim que ele chegou, dona fulana, a senhora aqui e tal, nunca mais lhe vi. Por que você não veio nunca mais? Ah, essa caminhada de 11 quilômetros, minhas pernas não aguentam. Por que seu marido não lhe traz uma bicicleta? Não tem bicicleta, né? Reclamando porque ele tinha acompanhado todo o período pré-natal, dando alimentação para aquela senhora. Naquele período de amamentação, aqui é a minha leitura, né? Ela não estava sendo alimentada, estava no estado de fraqueza extrema. É tanto que ele chamou uma das pessoas lá do próprio hospital, perguntou o que é que tinha na cozinha, mandou preparar uma sopa, enquanto ele colocava lá uma